meus queridos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bom estar com você aqui em mais uma teleaula no nosso canal Escola Dominical para Professores. Deus abençoe você de todo o Brasil que tem enviado suas mensagens. A gente só fica feliz e nos sentimos recompensados em saber que estamos sendo canal de bênção para a sua vida, para o seu ministério. Eu quero destacar aqui alguns irmãos de todo o Brasil que têm enviado sua mensagem, entre eles nosso irmão Vidigal Ricardo, lá de Florianópolis, Santa Catarina, terra linda, terra brasileira, terra maravilhosa. Ele diz: Deus continue abençoando nessa sua simplicidade, vitória, glória e bênção em sua vida, no nome de Jesus. Amém, meu querido. Deus abençoe também a sua vida de maneira poderosa. Nosso irmão Romário Rodrigues, lá de Luiz Eduardo Magalhães, cidade abençoada, cidade próspera, aqui no interior da Bahia, a mais de 900 quilômetros de Salvador. Ele diz que tem acompanhado suas pré-aulas, têm sido profundas e esclarecedoras. Que Deus continue o abençoando. Deus também te abençoe, meu querido Romário Rodrigues. Nossa irmã Giovana Campos, minha xará de sobrenome, ela está sempre também mandando uma mensagem, e essa última ela disse: aula maravilha. Nosso irmão Max, lá de Santa Luz, ele diz: essas aulas têm sido bênção, Deus te abençoe sempre. Max é meu cunhado, homem de Deus, ele é pastor em uma das congregações no campo de Santa Luz e também sempre foi aluno assíduo e professor da Escola Bíblica Dominical. Nossa irmã Thelma Mendes, ela diz: a paz do Senhor, hoje foi minha primeira aula em estudo com vocês, glória a Deus, louvado seja Ele em sua vida, aula proveitosíssima, que Deus continue o abençoando e te usando grandemente. A mesma coisa nós desejamos para você, minha irmã Thelma Mendes. O irmão Guilherme Cruz, ele é de Cuiabá, Mato Grosso, e ele manda a paz do Senhor e fala que as explicações são muito boas. Amém, meu irmão Guilherme. O irmão André Luiz, ele diz: amém, glória a Deus e a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Raimundo, e que Deus em Cristo continue te abençoando, te dando sempre a revelação da palavra e lhe dando forças para manter sempre essa iniciativa que é de grande proveito para os nossos dias. Deus te abençoe, meu querido irmão André Luiz. Meu querido irmão Damásio de Jesus, ele é de Araras, São Paulo. Grande abraço, cidade maravilhosa, região de São Paulo. Ele disse: depois que ouvi suas pré-aulas, me edificou e melhorou meu grau de ensino. Muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando. Estarei orando pelo Senhor e sua família e ministério. Amém, meu irmão. Eu também estou orando por você e por todos os irmãos que estão toda semana conosco aqui em nosso canal. Nossa irmã Gessineia Santos, ela disse que as aulas têm sido bênção para ela. E nosso irmão Alex, de Juiz de Fora, ele diz: a paz do Senhor, pastor, Deus continue dando graça e saúde para o Senhor. Bem, enfim, a todos um grande abraço. E eu quero, antes de começar a nossa pré-aula, falar duas coisas para você. Primeira é que na última aula do mês de dezembro, que possivelmente será a aula que abrirá o trimestre de 2018, eu quero sortear aqui um kit para você, professor da escola dominical. Eu vou enviar para você o livro que acompanha a lição de adultos, vou enviar para você a lição do professor de adultos e vou enviar para você um dicionário teológico para você que enviar aqui o seu nome, endereço, tudo direitinho, com CEP, para a gente enviar para o seu endereço. Então, a partir de agora, comece a enviar o seu nome, endereço, CEP, caixa postal, tudo direitinho para a gente enviar para você. Nós vamos sortear 3 kits aqui, tá bom? Nós vamos sortear 3 kits. Um kit vai ser da Emaso, que é a produtora. A nossa Emaso, ela é a produtora dos nossos vídeos.
a produção em vídeo, som, imagem, fotografias é com a Imazo. E eles produzem nossos vídeos. E ele vai dar para você, cortesia da Imazo, um kit professor da escola dominical, tá bom? E depois nós sortearemos mais 2 kits para você. E a outra dica que eu quero dar para você hoje, antes de começar a nossa pré-aula, é da paródia para hinos da escola dominical, que nós aprendemos aqui no Congresso de Escola Dominical, aqui em Salvador, que aconteceu recentemente aqui na Adesal, Assembleia de Deus, em Salvador. Uma das palestrantes nos ensinou a fazer paródia com hinos da harpa cristã para cantarmos na escola bíblica dominical. Eu vou deixar aqui na nossa descrição a letra deste hino que nós fizemos em um dos polos do nosso congresso e vou deixar para você aqui. E foi um momento assim maravilhoso proporcionado pelo congresso, que é organizado pela nossa irmã Elionai Costa, que é a superintendente de escola bíblica dominical aqui na cidade de Salvador. Ela é superintendente de todo o campo de Salvador. E nós aprendemos um hino, a letra vai estar aqui na descrição e você pode acompanhar. Vou cantar rapidinho para você. Baseado no hino 17 da harpa cristã. Nas horas que passo lá na EBD, aprendo a palavra que me faz crescer. Ansioso espero o domingo chegar e a minha aula eu vou ministrar. Aluno esforçado tem que estudar, o bom professor tem que se preparar para que a palavra venha transformar. Chegando cedinho, dá tempo orar. Muito bem, esse foi o hino do polo de Periperi, a paródia que nós fizemos do hino 17. Você pode fazer aí na sua escola dominical, na sua congregação, no seu campo, para ser o hino oficial, ou do campo, ou da congregação, ou do setor aí da sua escola bíblica dominical. Essa dica aqui para você antes da nossa pré-aula, tá bom? Vamos, portanto, à lição de número 10. A lição de número 10 da nossa escola bíblica dominical, cujo título é O Processo da Salvação, do dia 3 de dezembro de 2017. Como sempre, nossas lições são acompanhadas de texto áureo, verdade prática, um texto bíblico, um objetivo geral e os objetivos específicos. O texto áureo está em João capítulo 3, versículo 5, que diz: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse texto será bastante explorado porque nele está a ideia da regeneração, que faz parte do processo da salvação e que nós vamos discutir nessa aula do dia 3 de dezembro. A verdade prática diz assim: o processo bíblico de salvação se dá por meio da justificação, regeneração e santificação do ser humano. Então, justificação, regeneração e santificação são os 3 elementos que fazem parte do processo de salvação da pessoa que reconhece Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. O objetivo geral diz explicar qual é o objetivo geral desta lição. Explicar que o processo da salvação se dá mediante a justificação, regeneração e santificação. E os 3 objetivos específicos. Primeiro é mostrar a natureza da justificação divina. Segundo, explicar o que é a regeneração pelo Espírito Santo. E terceiro, compreender que somos santificados em Cristo. Portanto, eu vou tentar hoje explicar para você, eu quero recomendar mais uma vez a obra
da Salvação, que é o livro que acompanha esta lição nesse trimestre. E nessa lição de número 10 está sendo uma linguagem bem simples e bem condensada. Você não vai ter dificuldades em acompanhar por este livro que acompanha a nossa lição. Muito bem, justificação. Vamos primeiro ter uma leve ideia de justificação. Lembrando que justificação é um dos assuntos tratados dentro da soteriologia. E, às vezes, um professor de teologia que é responsável pela disciplina da soteriologia, às vezes ele leva mais do que uma aula para explicar o que é justificação. É óbvio, portanto, que nós não vamos esgotar este assunto nem aqui nessa pré-aula, nem você na sua aula da escola bíblica dominical. Possivelmente você poderá ter outro encontro com o seu aluno para ele poder tirar todas as dúvidas sobre justificação. A ideia é que você nessa aula dê para os seus alunos uma ideia panorâmica que também não deixe muitas dúvidas em seu coração. Bem, a palavra justificação, do grego dikaio, é um termo forense que significa absolver ou declarar inocente, ou declarar justo. Por que termo forense? Porque é um termo que faz alusão aos tribunais. O apóstolo Paulo usou esse termo para que pudéssemos compreender a profundidade da transformação que é operada pelo Espírito Santo na vida de um homem. Todo romano, toda a comunidade romana que leu ou que lia as cartas aos romanos, quando se deparava com o termo justificação, sabia muito bem do que Paulo estava falando, porque Paulo estava usando um termo muito comum nos tribunais romanos. É interessante que no mundo jurídico existe um termo chamado justificação criminal, que é um recurso usado pelos advogados quando surge uma prova nova que diz respeito à inocência do seu cliente. A exemplo, um cliente foi condenado por um determinado crime. Após a sentença, surgem novas evidências da inocência daquele cliente. Então ele entra com recurso pedindo ao juiz que faça uma revisão criminal. A esse pedido da revisão criminal é chamado de justificação criminal. A ideia é fazer com que a sentença que o condenou o inocente diante das provas. Bem, Paulo usou esse termo justificação justamente para isso, para mostrar para os seus leitores que o homem pode ser justificado pelo próprio Deus. Só que a justificação à luz da palavra de Deus, ela não prova que o culpado é inocente. Não. A justificação à luz da palavra de Deus, ela imputa a inocência ao culpado. Ela imputa justiça ao injusto. E nós vamos aprender isso durante a nossa aula. Muito bem. A justificação, a palavra justificação, ou termo justificação, justificar, justificado, ocorre 39 vezes nos escritos do apóstolo Paulo, dada a importância desse assunto em suas cartas. Ele vai mostrar para a gente, primeiro, que Cristo é um instrumento de justificação. E aqui a gente começa a explicar para você como é que o pecador recebe a justificação da parte de Deus. Isto é, como é que Deus imputa justiça ao pecador, já que ele é culpado.
Numa linguagem muito simples, o mesmo Deus que condena o pecado do homem e que diz: você está condenado ao inferno, você está condenado a pagar pelos seus pecados, é o mesmo Deus que em sua soberania estabeleceu que um justo deveria morrer pelos pecados da humanidade. E isso já fica muito claro em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando, parafraseando o texto, ele disse que da semente de uma mulher se levantaria um homem que esmagaria a cabeça da serpente, um homem que seria o redentor da humanidade. Então, o mesmo Deus que estabelece que o homem deve pagar pelo seu pecado, é o mesmo Deus que em sua soberania cria um recurso para que este homem seja livre do seu pecado mediante o sacrifício de um justo, alguém que pôde, por ser perfeito, cumprir toda a lei de Deus e morrer como inocente, sendo capaz, portanto, de resgatar todo homem ou toda a humanidade do seu pecado. Então nós vamos ao primeiro texto bíblico para a gente poder entender essa verdade. Vamos aos Romanos, no capítulo de número 4, aos Romanos, capítulo de número 4, o versículo de número 22, de 22 a 25. Vamos tentar compreender essa verdade. Diz assim o texto sagrado: pelo que isso lhe foi imputado pela justiça, para a justiça. Aqui ele falando de Abraão. E ele fala: ora, não só por causa dele está isso escrito, que ele fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Portanto, em primeiro lugar, a justificação é um ato da soberania de Deus, que fez justiça ao estabelecer o juízo sobre o homem, mas também estabeleceu um meio deste homem escapar da sua condenação. Quando ele promove este meio do homem escapar da sua condenação, está, portanto, em ação a sua natureza amorosa, a sua natureza misericordiosa, e ao mesmo tempo está em ação a sua natureza de justiça, a sua natureza justa, porque ele estabelece um mecanismo dentro, no seu tribunal, onde o pecador pode ser inocentado, pode ser justificado, se este pecador receber o meio de salvação que ele mesmo, Deus, providenciou. Tem um texto que me veio à memória aqui, eu espero que eu ache, mas está no Salmo de número 89, se não me engano. Me veio à mente aqui, eu acho que é salutar falar com você aqui nesta aula. Salmo de número 89. Muito bem, vamos lá. O Salmo diz, o Salmo 89, versículo 14, diz assim: retidão e justiça são a base do seu trono, amor e fidelidade vão adiante do seu rosto. Então, a justiça e a misericórdia andam juntas diante do tribunal de Deus, diante do trono de Deus. Então, o mesmo Deus que estabelece que o homem deve pagar pelos seus pecados, morrer pelos seus pecados, que este homem está condenado à morte eterna, é o mesmo Deus que faz justiça ao criar um mecanismo de salvação baseado na sua natureza amorosa. Lembre-se
que o escritor da primeira carta de João disse que Deus é amor. Essa palavra quer dizer que Deus, em toda a sua essência, Ele é amor. Até mesmo quando Ele manifesta o seu juízo, Ele está manifestando sua natureza amorosa. Porque quando Ele estabelece juízo, Ele sempre, primeiro, avisa o homem e, segundo, Ele sempre dá um escape para o homem. Então, o instrumento de justificação de Deus para o homem é o Senhor Jesus Cristo. É o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Bem, para Paulo, a justificação significava ou significa, porque essa é uma verdade que está exarada no discurso, nas páginas da carta de Paulo aos Romanos, significa o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e que os reputa retos. Essa é uma descrição a partir das cartas de Paulo aos Romanos do novo dicionário bíblico. E ele diz mais, que redime os pecados de homens culpados e que os reputa retos, gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo, à base não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue a favor de todos os homens, isto é, Jesus Cristo. Vamos lá para Romanos, capítulo 3, versículo 23, só para a gente entender melhor esta verdade. Romanos, capítulo 3, de 23 a 26. Olha o que diz o texto. Vamos lá a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso aqui é interessantíssimo. A justiça de Deus se manifestou sem a lei, porque na verdade a lei foi um instrumento para revelar essa justiça de Deus. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. E ele fala, não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Uma justificação que é dada gratuitamente, isto é, Deus em sua soberania resolveu agir de forma favorável para o mesmo homem que ele colocou debaixo do pecado. Ele resolveu agir com misericórdia por causa de sua natureza amorosa. O versículo 25 diz, Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Então, para Paulo, a salvação tem na justificação seu ponto de referência básico. Aliás, Paulo explica a graça de Deus, explica a salvação a partir da justificação. Eu quero mostrar isso para você no capítulo 4 também, versículo de número 4, que diz assim, ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Não obstante, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Aí ele vai dizer, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Então Paulo usa a justificação
que é quando Deus imputa a justiça ao homem, Deus declara ao homem que é culpado, justo e inocente por intermédio do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, e é dentro desse contexto da justificação que Paulo explica o que é a graça de Deus. É impossível você compreender a graça de Deus sem você ter uma ideia do que é a justificação. Quando você entende o que é a justificação, que é justamente o ato de Deus de tornar inocente o culpado através de Jesus Cristo, aí você então compreenderá o que é a graça de Deus e terá uma ideia global do que é esta salvação maravilhosa manifestada na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Então, em palavras sucintas, justificação é quando Deus usa o seu próprio recurso estabelecido em sua soberania de usar de misericórdia para o homem e dar e tornar o homem que era culpado inocente por intermédio do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que foi o preço pago para aplacar a ira de Deus sobre o pecado do homem. Então, isso chama-se justificação. A justificação, portanto, é um ato de Deus sobre a vida do homem. Muito bem, regeneração é o segundo tópico da sua lição e é o segundo assunto que norteia essa lição, que fala do processo da salvação. Então, o processo da salvação, que lembre-se, começou na aula de número 8, com arrependimento e fé, tem agora também como elemento desse processo a justificação, que é o ato de Deus tornar o culpado inocente através do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que ao morrer na cruz do Calvário cumpriu a justiça de Deus, porque ela foi estabelecida na graça, no amor de Deus, que resolveu gratuitamente ofertar ao homem o escape, dando-lhe, portanto, a salvação. E o que é a regeneração? A regeneração é um processo que se dá quando o homem recebe a Jesus como Salvador. Tanto justificação como a regeneração são processos que se iniciam juntos. Mas a regeneração, ela é processual. Ela vai se processando na vida do homem. E nós vamos tentar explicar isso aqui para você. Muito bem. Tem um substantivo grego que é a paligenésia, ou paligenesia, que é um substantivo grego. Aqui a palavra, claro, transliterada para o português, ocorre apenas 2 vezes no Novo Testamento. Uma é em Mateus, capítulo 19, versículo 28. Nesse texto, ele fala da regeneração dos sistemas. E em Tito, capítulo 3, versículo 5, está falando da regeneração, aquele milagre operado por Deus na alma do homem, quando ele recebe a Jesus como Salvador. Bem, em outras passagens da Bíblia, há vários vocábulos que são empregados para expressar essa alteração da alma humana, essa transformação, essa mudança da alma humana, o que em João é chamado de novo nascimento. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quem faz isso acontecer, quem faz a regeneração se processar na vida do homem, portanto, é a justificação que é imputada ao homem por intermédio do sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa justificação vai começar a operar um novo nascimento na vida deste homem.
Essa palavra, portanto, regeneração, é gerar de novo, é dar um novo nascimento, é formar uma nova criatura. Regenerar, portanto, é gerar novamente. Por isso, ela tem muito a ver com a expressão de João. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 13. João, capítulo 1, versículo 13, que diz assim. Vamos primeiro ler o 11 em diante, para a gente poder ter uma ideia. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nascido segundo Deus, nascido de acordo Deus. Então, Nicodemos, no capítulo 3, ele não entendeu esse tipo de nascimento. E Jesus explicou que esse nascimento era de ordem espiritual e não de ordem física. Porque Nicodemos perguntou a Jesus: Senhor, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura voltará ao ventre de sua mãe para nascer de novo? E Jesus, aqui parafraseando Jesus disse: não, Pedro, não, Nicodemos, eu não estou falando para você de um nascimento físico, eu estou falando para você de um nascimento espiritual. E é isso que Jesus quer falar quando ele responde: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então Jesus está dizendo para ele que esse nascimento não é um nascimento físico, mas é um nascimento espiritual, ou um renascimento espiritual. É um regenerar, é um gerar de novo, é um nascer de novo. É o que Paulo disse, volto a repetir, em 2 Coríntios 5,17, é o tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem que entender que o pecado causou um dano tão sério na vida do homem, que é necessário, portanto, no processo da salvação, o homem renascer para Deus. É o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Ele, Cristo, nos vivificou. E o versículo de número 4, do capítulo 2 de aos Efésios, diz o seguinte: diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então nós estávamos mortos, fomos vivificados, recebemos vidas. É nesse ato que somos não somente justificados, mas que começa o processo da regeneração. É quando Deus nos faz nascer de novo, quando somos justificados por Cristo. A isto é chamado de regeneração. A regeneração, primeira coisa que você tem que entender, é atribuída a Deus. Quem opera isso na vida do homem é Deus. É o que nós lemos em João capítulo 1, versículo 13. Segundo, ela é uma operação do Espírito Santo na vida do homem. Claro, porque o processo da salvação começa quando João capítulo 16, versículo 8, diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E João capítulo 3, versículos 5 e 8, dizem assim: respondeu Jesus a Nicodemos, justamente quando Nicodemos perguntou se era necessário voltar ao ventre de sua mãe. Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o Espírito Santo processa este milagre na vida do homem. Versículo 8 diz:
O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então a regeneração é um novo gerar da vida de Deus em nós, é uma transformação do velho homem, da natureza pecaminosa, na vida de um homem que deseja as coisas de Deus, de um homem que agora quer andar segundo o caminho de Deus. É o que Paulo disse: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele diz que embora tenhamos sido vendidos debaixo do pecado, como ele fala no capítulo 7, no capítulo 6, ele diz que agora nós podemos oferecer os membros do nosso corpo a Cristo Jesus, porque agora não somos mais dominados pelo pecado, porque a lei de vida em Cristo Jesus, segundo diz o capítulo 8, versículo 5 de aos Romanos, me livrou da lei do pecado e da morte. Muito bem, regeneração, portanto, tem a ver com um processo sobrenatural pelo qual o pecador é gerado por Deus. Glória a Deus. Vamos aqui a 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Veja bem, por isso que eu afirmei para você aqui que regeneração é o processo sobrenatural, tem a ver com um processo sobrenatural pelo qual o pecador é gerado por Deus, porque neste processo o homem abandona o pecado para viver para Deus. E é nesse processo que ele é vivificado, segundo disse Paulo em Efésios, no capítulo número 2. Então ele diz, lendo mais uma vez: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Então, eu quero que você entenda que o arrependimento é a resposta do homem ao Evangelho. A regeneração é a resposta de Deus ao homem arrependido. Que maravilha, hein? Quando o homem se arrepende, ele responde livremente, usando do seu livre arbítrio. Ele responde a Deus: sim, eu creio, conforme aquele homem que estava ali no caminho de Damasco, fora evangelizado por Filipe, e quando Filipe, depois de Filipe ter esclarecido para ele que Jesus de Nazaré era o Messias, e provado isso na Escritura, ele disse: mãe, nós estamos perto de água aqui, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: se tu creres de todo coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não tem nada que lhe impeça, então você será salvo. Então, aquela foi a resposta que ele deu quando o Evangelho chegou para ele, quando sua mente foi iluminada pela explicação que o nosso irmão Filipe deu para ele acerca do Evangelho. Então ele respondeu arrependido, sendo batizado ali, fazendo uma confissão pública de sua fé. Então essa é a resposta do pecador para as boas novas do Evangelho. Agora, a regeneração é a resposta de Deus. Quando o homem, portanto, se arrepende dos seus pecados, começa na vida dele um processo que o transformará em uma nova criatura em Cristo Jesus. E este processo é chamado de regeneração, que começa logo quando ele crê em Cristo, lhe é, portanto,
imputado à justiça de Deus, onde ele, portanto, é justificado pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e aí ele começa o processo de regeneração, de transformação da sua vida. Regeneração, portanto, é mudança de pensamento, é mudança de comportamento, é uma operação divina que começa na vida do homem. Para compreender essa palavra e encerrar aqui essa parte da regeneração, eu quero ler com você Colossenses capítulo de número 3. Colossenses capítulo 3, que diz assim: vamos lá? Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, olha, portanto, se fostes ressuscitados, por quê? Paulo está usando um termo que é muito comum para os cristãos daquele tempo, que era muito comum em suas cartas, porque Paulo, ao explicar a salvação, ele mostrava que dentro desse contexto da salvação, o homem estava morto diante de Deus, conforme ele explicou em Efésios no capítulo 2. Então, porque nós estávamos mortos, nós ressuscitamos. A esse ato de ressuscitar, no sentido espiritual, é chamado de regeneração, porque neste ato o homem nasce novamente, o homem renasce para Deus. Então ele diz que se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. O que Paulo quer dizer? Que a regeneração, portanto, é um processo que me leva à mudança de pensamento, me leva à mudança de filosofia de vida. E ele prossegue dizendo mais: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo agora começa, aqui nós podemos começar também uma discussão sobre a santificação. Porque ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por isso, no final dessa explicação sobre regeneração, eu quis ler esse texto, porque ele fala da regeneração e fala também do processo de santificação. Falando do processo de santificação, eu preciso dizer para você que a regeneração, quanto à justificação, é um ato de Deus para com o homem. A santificação é diferente. A santificação é um processo onde Deus opera na vida do homem, mas o homem tem parte neste processo. Vamos lá, portanto, começar sobre a santificação. Tem um verbo latino para a santificação no Novo Testamento, que é sanctus, que é o santo que todo mundo conhece, e o verbo também latino facere, que é fazer, isto é, tornar algo santo, tornar algo separado. Esse termo se traduz do termo hebraico kadosh, que é o termo usado no Antigo Testamento para santo, para separar. A santificação, portanto, é um processo que se inicia na vida do homem quando ele recebe a Jesus como Salvador. Este processo é um processo, portanto, de purificação. Chama-se santificação, o processo de purificação na vida do homem. A santificação é um processo que me leva ao estado de santidade. Então coloque isso. Santidade é estado. Santificação é o processo que me leva ao estado de santidade. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, essas três coisas, justificação, regeneração e santificação, elas andam paralelamente.
sendo que a justificação é um ato de Deus que acontece quando eu aceito Jesus, que me torna justo por intermédio do ato de Jesus na cruz do Calvário, da morte de Jesus na cruz do Calvário. Regeneração é a transformação que acontece em minha mente, em minha vida, pelo fato de eu ter sido justificado por Deus. E a santificação é o processo que é operado em minha vida pelo Espírito Santo e por minha iniciativa, quando eu deixo o pecado para seguir a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é quando eu deixo o pecado de lado e resolvo viver para Deus. Ora, Marcos capítulo 8, versículo de número 34, que é uma passagem muito conhecida, Marcos capítulo 8, versículo 34. Vamos lá para esse texto, que é um texto que todo mundo conhece, que diz assim: então, chamando a si a multidão, isto é, Jesus, e juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o processo da santificação começa quando eu resolvo negar a mim mesmo, resolvo negar os meus desejos, subjugar os meus desejos à vontade de Deus. É o que Paulo chama de crucificar a carne com suas paixões e concupiscências, não mais viver de acordo com o pecado, mas viver de acordo com a lei de Deus, deixando, portanto, o que diz Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 em diante, que ele fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós, que opera em nós o amor, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, a justiça. Todas essas coisas são operadas em nós quando eu submeto a minha natureza a Cristo Jesus, quando eu permito que a natureza de Cristo seja implantada em mim. Então eu estou num processo de santificação, porque nesse processo eu abandono o pecado. Conforme disse Jesus, eu nego a mim mesmo. O que é renúncia? Renúncia é quando eu deixo de fazer aquilo que eu quero para fazer aquilo que alguém quer. Vamos usar aqui um exemplo interessante. Você casa, você é solteiro. Quando você casa, você não pode viver mais como solteiro, porque você está em aliança com alguém. Então você vai ter que andar de acordo com a filosofia de vida do casal. Você vai ter que andar de acordo agora com aquilo que você concordou no altar do matrimônio, seja diante do juiz, do padre, do pastor ou de qualquer outra autoridade constituída pelo Estado. Então, você não vai viver mais como solteiro. Às vezes, inclusive, os solteiros, às vezes, alguns casais entram em crise justamente porque não entendem isso. Ele casa, mas continua como solteiro. Mas não, você agora tem que renunciar. As noitadas com os amigos agora tem que se tornar noitadas com a esposa, em momentos de lazer com a esposa, com os filhos. Então isso é renúncia. É quando eu deixo de fazer o que eu quero para fazer aquilo que vai agradar a pessoa com quem eu tenho uma aliança, com quem eu tenho um relacionamento. E é interessante, né, essa questão, que quando eu agrado a pessoa com quem eu tenho um relacionamento, consequentemente, eu estou também agradando a mim, porque eu estou promovendo a boa convivência entre mim e aquela pessoa. Então, isto, portanto, é renúncia. E o processo de santificação começa justamente quando em minha mente eu resolvo abandonar o pecado para viver para Deus. Vamos aqui a um texto para a gente compreender melhor essa questão. 1 Pedro, capítulo 1. Esse também é um texto muito conhecido. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Pedro diz assim:
como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olha, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Esse procedimento novo, conforme Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, é chamado de processo de santificação. É quando eu deixo de lado o pecado para agradar a Deus. Quando eu faço isso, a santificação é o processo da salvação mais fácil de se explicar. É por isso que ela ocorre paralelamente entre o homem e Deus. Na justificação e na regeneração é Deus agindo sobre o homem. Na santificação é o homem em Deus e Deus agindo mutuamente para que o homem chegue ao estado de santidade, ao estado de perfeição, conforme Paulo disse aos Efésios, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Vamos a 2 Timóteo, já estou terminando já. Vamos a 2 Timóteo, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Enquanto você procura, não deixe de dar o seu like aqui em nosso vídeo. Antes de terminar essa aula, não deixe de dar o seu like em nosso vídeo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. E assim, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, o que é a santificação, senão quando eu me purifico de tudo aquilo que não agrada a Deus? É o que deixa claro Pedro nesse texto que nós lemos. Então, santificação, ou se santificar, exige que eu morra para o pecado. Vamos lá para Romanos capítulo 6, versículos 10 e 11, que dizem assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, santificação é quando eu morro para o pecado. Como é que eu posso morrer para o pecado? Quem é que me faz? Quem é que opera isso em mim? Jesus disse uma vez, em João, no capítulo 17, ele disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por que nós somos santificados pela palavra? Porque é a palavra que me revela o que é pecado. É a palavra que me revela o caminho de santidade. É a palavra que me diz o que é errado. E quando eu sigo a palavra, eu obedeço a palavra e deixo de praticar tudo aquilo que a palavra condena, então eu estou em um processo de santificação. Então, santificação é o processo pelo qual o crente morre para o pecado e vive consagrado a Deus. Meu querido irmão e amigo, querido que está ouvindo meu querido professor da escola dominical, Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado por estar conosco em mais uma teleaula da Escola Bíblica Dominical para Professores. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar e se inscrever em nosso canal. Aqui tem um sininho, você clica no sino e você vai receber sempre as nossas notificações. Não esqueça de mandar o seu nome, endereço com CEP para a gente no final, na última aula de dezembro, que poderá ser a primeira aula
a primeira pré-aula da lição, já da primeira lição de 2018, ali nós vamos sortear um kit, 3 kits para professores de escola dominical, contendo o livro que sempre acompanha as lições, contendo uma lição de mestre e contendo um dicionário teológico para você de qualquer parte do Brasil. Nós vamos sortear 3. Se nós conseguirmos mais patrocinadores para isso, poderemos até sortear mais kits para professores. Então, a partir de agora, não deixe de mandar o seu endereço, não deixe de compartilhar, de curtir os nossos vídeos, e cada vez que você curte, você torna mais relevante o nosso vídeo aqui no YouTube, tá bom? Deus te abençoe. Até a nossa teleaula, em nome de Jesus.